Eu entro no caso. Eu chego com toda a minha equipe e aí eu vou participar dali para frente das diligências de segmento. Então eu já tomo contato e já sei que foram usadas munições de calibre 9mm, então essa informação já está lá. A dinâmica dada do crime chama atenção, é um modus operandi diferenciado. Até então não tinha vídeo, não tinha nada, ou já tinha? Não, veja bem. Quando nós chegamos no caso, já tinha havido um vazamento. Ah, é? Já tinha havido o vazamento das imagens do monitoramento. Tá. Já estava nos jornais da meio-dia, né, porque ela falece à noite, no jornal da meio-dia já tinha estourado a questão daquelas imagens em que eles ficam 2 horas monitorando ela num evento que ela estava no centro da cidade, na Rua dos Inválidos. Os caras permanecem dentro do carro e aquela imagem vazou. Tá. Então eu já chego numa perspectiva de vazamento. Já começou aí. Eu chego no vazamento de imagem e eu chego no vazamento de placa. Já tinha vazado o veículo monitorando e a placa depois, e a placa. O veículo que fica parado, que depois vai fazer a perseguição, isso já vazou no dia seguinte. Entendi. E esse vazamento para investigação de segmento surge... Vamos até colocar esse vídeo, né? Sim, é importante. Surge uma primeira decisão nossa. Nós fizemos uma reunião de trabalho. Nessa reunião de trabalho, a primeira decisão que nós tomamos era fechar o inquérito. Não haveria mais divulgação, nós não permitiríamos nenhum vazamento dali para frente. Ah, mas como é que faz isso? Vilela, aqui no Rio de Janeiro, a polícia trabalha todo digital. Tudo que você faz não é mais papel. Tá. Tudo vai para a nuvem. Tudo é digitalizado. Só que, quando você digitaliza, alguém acessa com alguma senha em algum lugar. E aquele vazamento, nós instauramos uma sindicância interna para apurar quem vazou, né? Mas eu não podia ficar esperando outros vazamentos. Claro. Qual foi a decisão? A decisão foi, não vamos colocar nada na nuvem. Fica tudo em tudo HD? No papel. Ah, nem no computador? No computador, sim, mas no papel. Tá. Porque as peças têm que ser assinadas. Entendi. Assinadas e aí a caneta mesmo. Aí você sabe... A decisão naquele momento foi, e comunicamos isso ao chefe de polícia, comunicamos isso numa reunião com o general, né, que passou a ser o secretário de Segurança Pública, do general Richard Nunes. Nós comunicamos a ele que teríamos essa decisão. Uma decisão que eu digo de risco. Por que de risco? Eu não tinha uma digitalizadora à época e a gente começou a fazer tudo no papel. Se pega fogo na delegacia, Vilela, perde tudo. Perde tudo. Mas era um risco que eu decidi correr para a segurança de não vazar mais. Então a primeira coisa que eu pego no dia seguinte é o vazamento e decidimos que não vai vazar mais. Não vamos jogar mais nada na nuvem. O vazamento da mídia vazou então munição. A mídia deu que era 9mm, deu que era um carro prata, um Cobalt prata e deram a placa. Tudo vazou no dia seguinte. O que isso atrapalha? Exatamente, é nesse ponto que eu quero chegar. Um pouco mais à frente, coisa de dias, vazou que era uma UZZ-18, o lote da munição. Entendi. Como eu disse para você, o livro ele tem essa dupla função. Primeiro, apresentar para as pessoas o dia a dia de uma investigação na realidade brasileira. E o segundo, apresentar uma oportunidade para a gente pensar com seriedade os papéis dentro de uma complexidade de uma investigação dessa, como é o caso Marielle. Eu te pergunto, Vilela, você que é jornalista, você que representa um segmento da mídia. Nós temos no Brasil, diante dessa situação, 2 direitos, tá? O direito à informação, claro, né, que é constitucionalmente garantido. E temos o direito de segurança pública. Tá? Então eu estava ali numa missão de entregar quem matou e por que matou Marielle. É um direito da sociedade e um dever do Estado entregar segurança pública. Tá? Então a gente trabalha com a necessidade de ter uma investigação sigilosa. Então eu tenho a necessidade de entregar segurança pública com sigilo e eu tenho também em conflito ali 2 direitos garantidos na Constituição Federal, que é o direito à informação. E aí? Vilela, essa é a primeira reflexão que eu quero colocar aqui. Qual o benefício de informar as pessoas que o lote é o ZZ-18? Nenhum. Qual é o benefício de informar as pessoas a numérica e alfa das placas?
Nada, só atrapalha. Só atrapalha. Porque o pessoal quer saber quem matou, por que matou, não quer saber... Se já é difícil um crime complexo como esse, que eu não tenho imagem, vamos lá, olha só. Agora pensando no que eu peguei. Tá. É um crime muito bem elaborado, um monitoramento de mais de 2 horas. Nós temos 2 indivíduos preparados que permanecem dentro de um veículo mais de 2 horas, não é para qualquer um. É. Hoje, para eu selecionar um policial meu para fazer uma campana que nós chamamos de 2 horas, não é qualquer um que tem perfil. Não é qualquer um, não aguenta. Mas os indivíduos ficaram. Eles perseguiram o carro da Marielle, executaram ela com 2 veículos emparelhados em movimento. Ele conseguiu realizar vários disparos sem descer do carro. E eu não tenho imagem que pega a dinâmica. E como eles não descem do carro em nenhum momento, eu não tenho visual deles. Então eu jamais vou ter testemunho visual, como eu não tenho até hoje. Entendi. Eu jamais vou buscar nesse inquérito, e eu já sabia disso no dia seguinte, um auto de reconhecimento fotográfico ou auto de reconhecimento pessoal. Eu jamais teria. Tá? E eu tenho ali um lote de munição. Eu tenho um veículo com uma placa, eu tenho uma característica de veículo. Qual a chance de eu achar uma munição com esse lote? E aí? É quase nenhuma. Por quê? Quando é divulgado. Ah, tá. Quando é divulgado. Quando é divulgado, a minha chance, que já era difícil num crime tão bem sofisticado, tão bem preparado, bem pensado como esse, a minha chance de achar munição, outra munição desse lote, é quase nenhuma. Mas nós vamos conversar que tipo de investigação nós fizemos em cima do lote. Mas achar o veículo, qual é a chance? A chance é quase nenhuma. Agora, nós tivemos a delação, há 2 segundas-feiras atrás, tivemos a delação. O delator, um dos presos, vai e assina uma delação e conta o que fez com o carro no dia seguinte ao crime. Essa informação nós não tínhamos antes. Mas o que eu quero registrar é que qual é a chance desse carro permanecer íntegro? Nenhuma, quando ele é revelado. Claro. Alguns dias depois, não sei por que cargas d'água, alguém vazou o tipo de armamento utilizado. A imprensa deu o tipo de armamento. É também da imprensa, mesmo tendo acesso, não divulgar, né? É isso. Não a gente quer chamar a atenção para a responsabilidade. O artigo 144 da Constituição Federal, Vilela, ele diz assim, que segurança pública é um dever do Estado. Ele é um direito, mas também é responsabilidade de todos. Então o chamamento que a gente faz a partir desse caso Marielle é para a responsabilidade, que é de todos, inclusive do jornalista, de fazer fazer análise antes de lançar uma informação, o prejuízo que ela pode trazer. Inclusive para a vida. Você está lembrando do início, houve o vazamento do termo de declaração, do depoimento da Fernanda Chaves, que era a assessora que estava no carro. Isso foi gravíssimo, porque primeiro expõe a pessoa. Imagina, num crime sem testemunhas... É a única testemunha. É a única que pode ter visto alguma coisa, ou seja, é um alvo. E o que vai desencadear disso? Olha só onde chega. Quando é divulgado, já poucas horas depois é divulgado, primeiro que é um prejuízo para dentro da investigação. A gente vai perceber, por exemplo, que ela, aflita, ele precisa fazer colher um novo depoimento dela e ela está com dificuldade, aí até o pessoal que era mais ligado ao PSOL vai fazer um meio de campo nisso, para que ela pudesse dar o depoimento. Eles vão no sábado de manhã na casa dela para colher o depoimento e ela sai da casa e vai para onde? Para fora do país. Com medo. Ela tem que sair do país. Claro, né? Porque vão matar ela. E isso, veja só, o grau de ameaça que isso gera, e é uma informação que quando ela vai para a TV, por exemplo, o que ela agrega? Né? Quer dizer, expõe. Então, eu acho que além do carro, além das coisas que acabam prejudicando a investigação em si, alguns vazamentos expuseram as pessoas, como foi nesse caso, e a pessoa que é uma vítima precisa sair do país para se proteger.
E nós estamos falando do dia seguinte ao crime, já tinha todo esse vazamento, todo esse cenário já estava ali. E detalhe, além de colocar uma informação que não acrescenta, ela não faz diferença na vida das pessoas e no direito à informação. Ela só prejudica a investigação. E mais do que isso, nós estamos no começo da investigação. A minha perspectiva é que nós tomássemos muitos termos de declaração de outras testemunhas para frente, naturalmente. Claro. Agora perceba, se a delegacia de homicídio permite que um termo de declaração sensível, como é o da Fernanda, vá para o jornal, porque o jornal, no dia seguinte, na hora do almoço, ele expunha o termo de declaração, suprimia o nome, como se isso adiantasse alguma coisa, né? Suprimia o nome, os dados qualificativos. Qual a segurança que a Polícia Civil do Rio de Janeiro, quando vaza um termo de uma vítima sobrevivente, ela transmite para a pessoa? A gente não consegue controlar. O vazamento, ele traz prejuízo para a apuração. Quando você vaza, as próximas testemunhas não se sentirão seguras. Isso é muito óbvio. Então isso a gente tem que discutir. E vou te dizer, velho, mais à frente, se eu não me engano, lá para julho ou agosto, vão vazar 19 volumes. 19 volumes. Cara. Eu saí da investigação em 2019, em março de 2019, nós deixamos 29 volumes produzidos. Mas, de repente, um jornalista, eu fico sabendo, eu conto isso no livro, um jornalista tinha conseguido 14 volumes, e esses 14 volumes iam ser explorados no RJ2, que é um jornal aqui de uma emissora local, de uma grande emissora, de grande penetração. Iam vazar. Na verdade, se eu não me engano, era uma quarta-feira, ia ser feriado quinta, eu não lembro agora qual era o feriado, e teria expediente normal na sexta. Eu recebo a informação que ia vazar, que aquela emissora tinha tido acesso aos 14, mas certamente, passado quinta, sexta e sábado, no dominical desse canal de televisão, seria totalmente explorado os 14 volumes. Eu não tenho nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Naquele tempo de... Exatamente. E aí, quando eu assisto o jornal à noite, ele simplesmente, o jornalista afirma ter conseguido. Ele vai lá e diz, não, o nosso jornal teve acesso a 14 volumes, blá, 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 blá. Eu lembro que aquilo causou uma revolta, evidentemente, porque eu estou preocupado em 14 volumes produzidos com a segurança das pessoas. Porque tem muita gente ali, muitos personagens investigados e testemunhas ouvidas. Assessores da Marielle, por exemplo, familiares da Marielle, amigos, testemunhas de maneira geral, todos estariam estampados, estariam expostos. A identificação, os endereços. Se está com o jornalista, pode estar com qualquer pessoa. Concorda comigo? Claro. E aí, eu lembro que nós, pela primeira vez, a Polícia Civil do Rio de Janeiro conseguiu, nós impetramos uma representação junto ao juiz da quarta vara, que é o juiz responsável pelo caso Marielle, doutor Guilherme Calil, pedindo para que a emissora fosse proibida de dar uma linha sequer, sob pena de multa. Eu lembro que eu falei com o juiz na sexta-feira, pela manhã, fui despachar com ele, ele deferiu a nossa representação e o canal ficou proibido sob pena de R$1 milhão de multa, se assim o fizesse. Foi uma vitória da investigação do caso Marielle, porque nós não podíamos permitir que as pessoas ficassem expostas. E uma investigação que tanto se cobrava, como é que nós permitiríamos que dados... E outra coisa, são 14 volumes, inclusive com quebra de sigilos ali. Expostos. Tinham intimidades ali expostas. E aí, depois eu assisti um documentário com esse jornalista em que ele participa do documentário. Ele se vangloria de ter conseguido as cópias. Houve uma investigação que não conseguiu tirar dele
evidentemente, onde que ele conseguiu, porque ele tem direito de preservação de fonte. Isso está garantido na Constituição Federal, então a investigação não vai avançar, mas ele se vangloria de, sabendo como a investigação seria feita, ele fica 2 horas em frente da delegacia, 2 horas em frente ao Ministério Público, 2 horas em frente ao prédio do fórum. Ou seja, jamais vão descobrir que fui eu. Horas. Me parece que esse não é o caminho ideal para a gente pensar na solução de um caso, como o caso Marielle, como tantos outros, de como a gente tem que tratar. Não é dessa forma. Total.